Inteligência Artificial. Como ela vem transformando o mundo e como evitar. Consequências não previstas. Consequências não previstas aparecem. E para falar disso, já está aqui o nosso amigo, engenheiro de software, Eduardo Ribeiro. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos ouvintes. Chega mais, Eduardo. Hoje você traz mais um tema interessante. Vamos falar sobre os robôs e como eles estão começando a interagir com o mundo ao seu redor. Apesar de muitos avanços, esses robôs ainda têm dificuldades em entender situações simples que para nós humanos podem parecer óbvias. Vamos entender a partir de agora como funciona melhor com exemplos, né? E também com linguagem bem simples. Qual é o papel desses robôs na verdadeira revolução digital que está acontecendo? A primeira pergunta é mais básica, afinal de contas, o que é um robô real? E eles são como os que a gente vê nos filmes? Ainda não, Eduardo. Um robô, ele é basicamente uma máquina que pode mover e fazer tarefas sozinho, mas tarefas que foram programadas para ele fazer aquilo. Ele é muito dependente de sensores para ele conseguir fazer aquilo. Um exemplo muito útil, por exemplo, é o robô vacuum, né, que fica vacuum a casa da gente. Ele usa duas tecnologias, é o sensor de localização e o armazenamento de dados. Por exemplo, ele fica mapeando onde ele passa. Vai chegar uma hora, ele sabe o tamanho do quarto e ele já não bate muito em obstáculos. Ele usa uma tecnologia que se chama Collision Detection, que é muito usado em videogames, na criação de videogames. E ele mapeia o chão, a flat surface que ele está movendo e onde ele colide com algum objeto. Aí, eventualmente, ele tem o desenho todo do quarto ou da sala para ele evitar de fazer tantas colisões sem reconhecer o terreno. Ele precisa muito de sensores, mas não é igual nos filmes ainda. Interessante, hein? Bom, esses robôs, como a gente tem visto ultimamente, será que eles já conseguem pensar como nós? Então, pensar como nós é a maior pergunta aqui. Como que nós pensamos, entendeu? A gente é a forma mais primitiva de inteligência no mundo, é o ser biológico. Que a gente demora basicamente 25 anos para aprender sobre o mundo em volta da gente. Tem uma pesquisa biológica, por exemplo, do desenvolvimento do cérebro, o córtex prefrontal, né, que é a parte da frente na testa, que é responsável por decisões, planejamento e controle de impulsos. E só termina de desenvolver por volta de 25 anos de idade. Isso significa que, por exemplo, mesmo que alguém pareça maduro, ou de 18 a 21 anos, o cérebro ainda está ajustando e desenvolvendo, aprendendo para melhor lidar com riscos e decisões complexas. Então, a máquina precisa ter essa capacidade de fazer essas coisas, de aprender. A grande questão é os sensores que a gente põe na máquina para ela aprender sobre o mundo da gente. Um exemplo o robô está programado para seguir instruções para ele aprender por observar através de sensores, ou então através de programação já construída. Mas ele não tem senso comum como nós. Por exemplo, o CEO da NVIDIA, o Jensen Huang, ele usou um exemplo numa entrevista dele, que se você coloca um sensor de detectar objeto visual, uma câmera, os olhos do robô, e ele vê uma bola rolar em cima da mesa e a bola cai no chão, ela cai da mesa, nada acontece quando ele perde o tracking, né, o rastreamento daquela bola. O ser humano já é diferente, até um neném, uma criança, ele imagina que a bola caiu no chão, isso tudo é visualização que o robô não faz. Ele imagina que a bola caiu no chão, onde possivelmente que essa bola pode estar agora, se ela está perto da mesa, se ela rolou para debaixo do móvel. O robô não faz nada disso. Ele
ele simplesmente perde a bola e não sabe o que fazer se não tiver uma instrução predeterminada. Então, ele não aprende sozinho o que fazer num caso desse. E nós já é diferente, entendeu? A gente já, por natureza, a gente imagina, tem um senso comum que a máquina não tem. Então, não pensa igual a gente porque não tem a noção do que é o mundo em volta, entendeu? E para isso ainda precisa de muitos sensores ainda. Quem sabe essas máquinas não vão fazer o ser humano valorizar mais o próprio corpo humano, né? O que a gente tem visto aí é um endeusamento de tecnologia e nosso corpo é a maior das tecnologias. Bom, chega a pergunta aqui da ouvinte Rose. Eu tô com 2 canais ocupados, vou tocar o áudio da Rose aqui no microfone pra gente ouvir a pergunta dela. Eu nem ouvi o que você falou, mas eu já quero esperar. Não tá dando não, pera aí, deixa eu voltar aqui porque alguém tinha o áudio da Rose acelerado. Eu nunca acelero o áudio de ninguém, mas vamos lá. Falou, mas eu... Não tá dando pra eu tocar. Então vou tocar aqui mesmo pra Rose falar com a gente. Vamos lá, o áudio da Rose. Pergunta para o Eduardo, por favor, que já foi relatado de robôs com preconceito. O que eles têm feito a esse respeito para resolver esse problema? Tá certo. Você ouviu a pergunta, Eduardo? Não deu para mim ouvir, Eduardo. O áudio não chegou para mim. Desculpa, a pergunta é sobre robô com preconceito. O que já foi feito para solucionar esse problema? Então, o robô com preconceito, ele vem de dados anteriores coletados. Então, se esses dados foram coletados com preconceito, um exemplo que a gente já conversou em um programa anterior é sobre a escolha dos candidatos. O MIT, o Massachusetts Institute of Technology, fez uma pesquisa que a inteligência artificial, os robôs estão fazendo seleções com preconceito de cor, de idade, de tudo, ao invés de olhar outras coisas. Mas por que isso acontece? Porque os dados colocados na máquina têm preconceito nos dados. O processo para analisar aqueles dados vai ver que pessoas com certas qualidades, vamos dizer assim, foram escolhidas mais do que pessoas de cor negra, por exemplo. Então, isso é um problema que vem da natureza nossa, do jeito que os dados foram coletados. Mas eles estão trabalhando nisso e, certo, inclusive, todas as major companhias que estão desenvolvendo a inteligência artificial, eles estão tendo certeza e testando rigorosamente que isso não aconteça nas respostas que as pessoas estão usando, estão recebendo de inteligência artificial, como o ChatGPT e tudo. Eles estão trabalhando nisso para eliminar esses dados errados, né, sobre preconceito. Tá certo. Mas esses robôs já estão fazendo coisas úteis para a gente? Com certeza. Mas lembra, com um certo limite, né? Tem robô que, por exemplo, que limpa a casa, entendeu? E nas fábricas que montam carro, hoje em dia a construção de um carro do nada é super rápida. Mas o que exatamente que eles fazem, por exemplo, nesse caso? Eles colocam parafusos, pintam peças. Eles são excelentes em tarefa repetitiva, mas uma fábrica de carro, por exemplo, um robô de uma fábrica de carro, ele depende de uma estratégia que se chama posição absoluta estática de objetos. Ou seja, você treina o braço do robô que, se ele rodar 215 graus, em certo lugar vai ter uma peça esperando para ele pegar. Ele não tem noção do mundo, ele não vê aquela peça, ele é programado para fazer aquele movimento e executar um outro movimento depois daquilo. Se muda uma peça de posição, por exemplo, é um desastre. Ele não consegue detectar aquilo sozinho para poder resolver um problema que ficou eminente. Interessante, hein? A gente está acompanhando o avanço dessas tecnologias. O Elon Musk está investindo nisso, né? Eles chamam robô humanoide, né? Com características humanas. O que falta, então, para os robôs ficarem mais espertos e realmente serem o que a gente considera de autônomos? Então, eu fiz uma pesquisa para essa resposta que é muito interessante. Eles precisam estar cientes do mundo e ciente através de sensores. Nós funcionamos assim.
Nós sabemos que o café pode estar quente através de sensores de calor e tudo. Então, aqui está uma lista de quais os sensores que um robô, isso é a lista mínima de sensores que um robô precisa de ter para ele poder começar a aprender por si mesmo, explorando o mundo. Então vamos lá, a lista de sensores de percepção para ver e sentir o ambiente, como câmera de profundidade de 3 dimensões, né, para saber a distância do objeto que ele vê. Um radar, esse radar é usado em carros, se chama LiDAR, é Light Detection and Ranging. Ele usa laser, que ele fica rodando muito rápido, e esse laser bate, ele é emitido, ele bate no objeto e devolve aquela luz de volta para o sensor, e é assim que o sensor é capaz de desenhar o mundo que o carro está se movendo. É através desse sensor LiDAR que os carros enxergam que uma pessoa entrou na frente, porque esse laser bateu neles e voltou e desenhou a imagem da pessoa e a distância e tudo. Sensor ultrassônico, que não só através de luz, mas de som, entendeu? Que funciona do mesmo jeito, é emitido um som que às vezes a gente nem ouve. Sensores infravermelho para detectar calor, para distinguir entre pessoas e animais, coisas vivas, entendeu? Sensores time of flight, Eduardo, que mede a distância com base no tempo de retorno da luz. Uau. Ele detectou um objeto e devolveu a informação, mas agora a distância, o tempo que aquela luz demorou a voltar, ele sabe da distância. A gente faz isso por causa dos 2 olhos, né? Se a gente tivesse só um olho, a gente não conseguia dizer a distância de objeto na frente. Mas os 2 olhos fazem isso para a gente. Sensores cognitivos e de localização. O IMU, Unidade de Medição Inertial. Ou seja, a máquina detectou aquele objeto, mas aquele objeto está movendo. Então, um sensor que detecta o objeto movendo e tenta prever, com cálculo bem rápido, a posição que ele vai estar seguinte. Para tentar, por exemplo, você tem um pedestre, ele entrou e está caminhando para a direita, o carro diminui, se não consegue parar a tempo, vira para a esquerda, porque o inertia daquele objeto está a tendência de mover para a direita. O GPS, que todo mundo sabe, né, o que é o GPS, é a bússola através do magnetômetro, que detecta norte e sul através do campo magnético, né? Encoders de roda, isso aí o robozinho do vacuum de casa tem isso, que ele, através da roda rodando, ele descobre a distância que está um objeto, uma parede. Sensores de áudio e vibração, o microfone para capturar som e detectar de onde está vindo aquele som. Sensores de vibração, para quê? Para detectar vibração na estrada, por exemplo, para dar informações para o carro ou para o objeto que esteja movendo, que precisa de alguma coisa extra porque está entrando num território que não é flat. Sensores de toque e interação, sensores táteis, por exemplo, a pressão e força, para poder pegar um objeto e, por exemplo, detecta que um objeto é sensível, um ovo, por exemplo, e entenda, não posso pegar nesse objeto com muita força, senão vou quebrar ele. Sensores da força e o torque, né, que medem forças de torques aplicados em braços ou articulações robóticas, por exemplo. Se eu preciso pegar uma coisa, eu preciso ajudar essa pessoa que caiu no chão, eu vou pegar ela e eu vou detectar o peso dessa pessoa, mas se o peso dessa pessoa for mais do que supostamente aquela pessoa quer dizer que aquela pessoa está agarrada em algum lugar, e se o robô continuar puxando, vai puxar o braço da pessoa fora. Verdade. Então ele precisa saber dessas coisas. Sensores ambientais, temperatura, entendeu? De umidade, de gases, se tem algum gás perigoso que tá certo, oferece algum perigo, entendeu? Sensores barométricos e uma lista enorme. Precisa muita coisa. Entender o mundo. O robô precisa saber, ele está ciente do mundo, que a gente já tem esses sensores e demorou tanto para aprender. Olha quanta coisa o ser humano tem, né? E muitas vezes a gente não dá valor a isso. A tecnologia talvez valorize isso. Infelizmente, nosso tempo já acabou, nós estamos mais do que estourados aqui. Muito obrigado a participação, você sempre trazendo temas muito interessantes. Bom final de semana, tá bom, Eduardo?
Satisfação minha, muito obrigado, Eduardo. Para vocês também. Obrigado. Esse é o quadro Inteligência Artificial, que volta na próxima semana. Gente, nós vamos ficando por aqui. Muito agradecido a você pela sua companhia durante a semana toda. Fique agora com o divertidíssimo Panelada. Fiquem com Deus. Eu volto na segunda. Bom final de semana. Rádio Insuperável. Emissora do Sistema Insuperável de Comunicação. Framingham, Massachusetts. Rádio Insuperável 2 e 3. A Insuperável segue fazendo história no digital. A cada 30 dias, o nosso conteúdo